Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos às nossas videoaulas de Biologia Celular. Nessa aula, nós veremos então os cromossomos de plantas e animais e também veremos o estudo dos cariótipos. Vamos lá e eu desejo uma boa aula a todos. Então, o DNA, ele é o material genético, então, que vai estar presente nas células. É o DNA que é responsável, então, pelas características hereditárias, e essas características hereditárias, elas estão organizadas, então, nos genes, e o conjunto, então, desses genes que vai compor esse DNA vai formar, então, os cromossomos. Então, cromossomo, né, do termo grego, chroma, quer dizer cor, porque ele é possível, então, de ser visualizado por microscopia de fluorescência. Então, o DNA ele é formado, então, por nucleotídeos. Esses nucleotídeos eles são formados, então, por uma base nitrogenada, um grupamento fosfato e um açúcar de 5 carbonos. Então, tá aqui a base nitrogenada, o açúcar de 5 carbonos e o grupamento fosfato. Então, o DNA ele é formado por 4 diferentes nucleotídeos. Esses nucleotídeos eles estão unidos por ligações fosfodiéster entre o grupamento fosfato e os açúcares de 5 carbonos nas ligações fosfodiéster, formando então a cadeia principal. As duas cadeias principais, elas são então antiparalelas, porque elas têm polaridades contrárias, e essas duas cadeias principais, elas estão unidas então por ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. E essa união, então, entre essas bases nitrogenadas, né, que é o pareamento de bases, ele faz com que, então, a distância entre esses pares de bases sejam, então, a mesma, constante, fazendo com que, então, a molécula de DNA forme, então, a dupla hélice de DNA. Então, aqui é uma imagem, então, de microscopia de fluorescência, mostrando, então, os cromossomos. Aqui, nessa imagem aqui à direita, é um núcleo que ele está em intérfase, ou seja, os cromossomos eles estão na sua forma distendida, não sendo possível então diferenciar os cromossomos, enquanto que nessa outra imagem aqui, esse núcleo já está em divisão, né? As células já estão em divisão, elas estão é um cromossomo então mitótico, onde ele foi condensado e ele está sendo separado, então, para os polos, então, da célula. E essa imagem aqui é o mesmo desenho, só que aqui é um desenho, né, mostrando, então, aqui um núcleo que está, então, em intérfase, que a célula, então, não está em divisão, mostrando, então, os cromossomos distendidos, enquanto que aqui, quando a célula está em divisão, os cromossomos então já foram condensados e eles estão sendo então migrados para os polos opostos da célula. E aqui também a gente já não vê o envelope nuclear que a gente consegue ver aqui nessa imagem. Então, os cromossomos eucarióticos, eles estão organizados então em múltiplos cromossomos e isso varia então de espécie para espécie, as quantidades de cromossomos de cada espécie. Então, o DNA de uma célula humana, se ela fosse então estendida, ela teria então 2 metros de comprimento.
E para esse DNA, então, caber dentro de um núcleo da célula, que tem de 5 a 8 micrômetros, esse DNA, então, ele tem que ser enovelado na forma, então, de cromossomos para ser organizado, então, dentro do núcleo da célula. É como se fosse necessário, então, enrolar um fio de 40 quilômetros e colocar então esses fios dentro de uma bolinha de tênis. Então, cada cromossomo, então, ele consiste então de uma molécula de DNA linear e esse DNA, então, ele vai estar associado às proteínas, que são as histonas, que vão fazer com que ocorra então o empacotamento e o enovelamento do DNA nessas estruturas mais compactas. Então, o complexo de DNA e proteína é denominado de cromatina dependendo do nível de compactação. E cromossomos, então, maternos e paternos, que vão formar, então, um par de cromossomos, são denominados, então, cromossomos homólogos. Como aqui nessa imagem mostrando, então, o cariótipo de um humano, onde existem, então, 22 pares de cromossomos, além dos cromossomos X e Y. Então, isso mostra que, como tem o cromossomo Y, esse cariótipo, então, é de um homem. E esses pares, então, de cromossomos são, então, cromossomos homólogos, sendo que um veio do pai e o outro veio da mãe. Então, essa imagem que está apresentando, então, o cariótipo humano, que tem, então, 46 cromossomos. Então, a complexidade de um organismo, ela não vai ser diretamente proporcional ao tamanho do genoma. Alguns organismos unicelulares, como as amebas, por exemplo, elas possuem mais DNA que nós. Apesar de, geralmente, né, um organismo menos desenvolvido, como uma E. coli, ela vai ter menos genes do que uma levedura, do que um nematóide, do que uma mosca da fruta. Isso não está relacionado, então, com a complexidade. Então, no caso aqui do milho e do humano, a gente vê que não tem muita diferença, então, do tamanho do genoma. No caso de espécies que são muito relacionadas, né, próximas, elas apresentam também tamanhos de genoma bem distintos, apesar de essas espécies serem parecidas, né? Até pela imagem aqui a gente consegue ver que são animais parecidos. E aqui é o caso então de um cariótipo humano, mostrando então que tem 46 cromossomos. Então, para que o cromossomo então ele seja duplicado e segregado, né, transmitido para as células filhas, ele tem que ser então duplicado de forma então organizada para que essa segregação ocorra então de maneira correta, eficiente. Então, no caso de uma célula então que está numa fase da intérfase, nessa fase da intérfase, o cromossomo, então, ele é um cromossomo interfásico e ele está na sua forma, então, distendida, circundado, então, pelo envelope nuclear. Na intérfase, esse cromossomo, então, ele é duplicado para que esses cromossomos, então, duplicados, sejam, então, segregados e gerados, então, duas células filhas. Então, mas antes disso, ocorre, então, a mitose, e é na mitose, então, que os cromossomos eles vão se condensar
de uma forma então organizada. Os fusos mitóticos então vão organizar esses cromossomos então para que ocorra então a divisão desses cromossomos então mitótico, né, que é o cromossomo então na sua fase condensada. E na divisão celular, então, esses cromossomos eles migram para os polos opostos da célula, formando então duas células filhas, que posteriormente estão na fase da intérfase. Então, durante a intérfase, a célula vai expressar então muitos dos seus genes. Durante parte desta fase, ela vai duplicar então os cromossomos, e uma vez que a duplicação cromossômica então seja concluída, a célula então entra na fase M, onde ocorre então a divisão nuclear ou mitose. E na mitose, então, os cromossomos duplicados eles se condensam, a expressão gênica cessa, né, ela para. O envelope nuclear ele é então degradado e é formado então o fuso mitótico através então dos microtúbulos, e os cromossomos condensados então eles são então capturados pelo fuso mitótico e um conjunto completo é puxado então para cada extremidade da célula, e um envelope nuclear, então, se forma em torno de cada conjunto cromossômico, e na etapa final, então, da fase M, a célula, então, se divide, gerando, então, duas células filhas. Então, nos cromossomos, para que ocorra, então, essa correta duplicação, segregação, vão ter então sequências que são então sequências especializadas de DNA, que elas são necessárias então para a replicação do DNA e a segregação cromossômica, né, a separação dos cromossomos. Essas sequências especializadas então são 3 sequências, que vai ser então as regiões dos telômeros, que são então as extremidades dos cromossomos, são 2 regiões, 2 telômeros. As origens de replicação, que elas podem ser múltiplas então dentro de um cromossomo, para que o cromossomo então seja replicado mais rapidamente, então vão ter várias regiões de replicação no cromossomo. E o centrômero, que é uma região então do cromossomo onde o fuso mitótico então vai se anexar. Então, na intérfase vai ocorrer então a replicação do cromossomo, né, a partir das regiões de replicação, e o cromossomo então ele é duplicado. Na fase então da mitose, na fase M da mitose, vai ocorrer então a condensação desses cromossomos, e o fuso mitótico então ele vai se anexar aqui na região do centrômero desse cromossomo mitótico. E na divisão celular, então, esses fusos mitóticos, eles vão então fazer com que ocorra a migração desses cromossomos para duas células filhas, originando então duas células filhas separadas com a mesma quantidade de material genético da célula inicial. Então, cada cromossomo ele vai possuir então múltiplas origens de replicação, um centrômero e 2 telômeros nas extremidades. O DNA ele vai se replicar então na intérfase, né, quando ele é duplicado, sempre a partir então das origens de replicação, e na fase M da mitose, o centrômero então liga os cromossomos duplicados ao fuso mitótico, de modo então que uma cópia de cada cromossomo seja então distribuída para cada célula filha após então a divisão celular. E antes da divisão celular, então, o centrômero também vai ajudar a manter unidos os cromossomos duplicados, compactados,
até que estejam prontos então para ser separados. E os telômeros, que formam então as estruturas especiais nas extremidades, né, nas pontas dos cromossomos, vai auxiliar então a replicação dessas regiões das extremidades. Essa imagem aqui mostra então uma micrografia eletrônica de varredura de um cromossomo mitótico, ou seja, aquele cromossomo que ele está extremamente condensado. Como o DNA então ele é replicado durante a intérfase, cada cromossomo mitótico então duplicado, ele vai conter então duas moléculas idênticas de DNA. E cada uma dessas longas moléculas de DNA, com as suas proteínas associadas, né, que auxiliaram no enovelamento dessa molécula de DNA, é denominada então cromátide. E assim então que as duas cromátides irmãs se separam, elas são consideradas então cromossomos individuais. Então aqui nessa micrografia eletrônica está mostrando então esse DNA, então, que ele está altamente condensado. Então, esse cromossomo, então, ele foi duplicado. Aqui são, então, as duas cromátides irmãs. Essa região concêntrica aqui é a região, então, do centrômero. E essa daqui é o desenho, então, mostrando aqui a região do centrômero, onde é anexado, então, ligado o fuso mitótico, e as duas cromátides irmãs, então, que posteriormente vão ser separadas e vão ser consideradas, então, cromossomos individuais. Esse daqui é um cromossomo, então, que ele está duplicado. A colchicina, ela é um alcaloide, então, utilizado para bloquear o ciclo celular, porque a colchicina ela vai fazer com que o fuso mitótico não seja formado. E essa colchicina, então, ela é utilizada para fazer estudo do cariótipo das células. Então, a colchicina, ela é essa molécula aqui, ela vai se ligar aos dímeros dos microtúbulos, fazendo com que então os microtúbulos não sejam formados, não gerando então os fusos mitóticos. Então nessa imagem aqui mostra então aqui um núcleo e o centrômero, que vai fazer com que ocorra a formação dos microtúbulos e do fuso mitótico. Aqui nessa imagem, então, essa célula que foi tratada com colchicina, e a gente até vê aqui os microtúbulos, porém eles vão sendo degradados, porque a colchicina ela vai se ligando nesses dímeros de tubulina. Enquanto aqui nessa segunda imagem, a gente já vê aqui o fuso mitótico sendo formado, porque essa célula aqui não foi tratada, então, com colchicina. Então, quando uma célula, então, na fase, então, da intérfase, uma célula, então, com 2 cromossomos, esse cromossomo, então, ele vai ser duplicado, gerando uma célula, então, com 4 cromossomos. E num ciclo celular normal, na mitose, então, na fase da metáfase, vai ocorrer, então, a formação desses fusos mitóticos. Na anáfase vai ocorrer, então, o início, então, aqui da separação das cromátides irmãs para os polos opostos da célula. E na telófase, então, é formado aqui o envelope nuclear para gerar, então, 2 células filhas com a mesma quantidade de material genético aqui da célula-mãe. E no caso, então, de se fazer o tratamento, então, com a colchicina, que ela é, então, um bloqueador do ciclo celular, vai fazer com que a célula, ela duplique os seus replique, né, que ocorra então a duplicação dos cromossomos, porém não vai ocorrer então a formação do fuso mitótico.
vai ocorrer então o condensamento dos cromossomos, só que esses cromossomos eles não se dividem, as cromátides irmãs elas não se separam, gerando então uma célula que vai ter então o dobro da quantidade de material genético da célula mãe. E com isso então é possível de fazer o estudo do cariótipo, ou seja, investigar então a anatomia dos cromossomos e observar então se há alguma anomalia nesse cariótipo. Existem ainda os cromossomos politênicos, que são aqueles cromossomos que sofrem então uma extensiva autorreplicação. Esses cromossomos, eles são então grandes cromossomos que foram desenvolvidos então a partir de cromossomos que são comumente encontrados nas glândulas salivares da Drosophila melanogaster. Esse processo então que gera então esses grandes cromossomos ou cromossomos gigantes é composto então por aproximadamente 1000 cópias de cada cromátide. Então aqui a gente vê então uma mosca da fruta, né, uma drosófila, que possui então esses cromossomos politênicos nas glândulas salivares. E esses cromossomos politênicos, eles são formados então pelas interbandas, que são as regiões mais claras. Essas regiões mais claras são regiões menos compactadas, por isso que elas são mais claras. E pelas regiões das bandas, que são essas regiões mais escuras, mais compactadas. Essa maior compactação faz com que os genes não sejam expressos, porque eles estão altamente compactados. As proteínas que iriam fazer então a transcrição não vai poder atuar então nessas regiões, sendo que os genes presentes então nas interbandas é o que vão ser expressos. E esses cromossomos também têm as regiões PUFs, que são as regiões geneticamente ativas, onde ocorre então a intensa síntese de RNA ou a transcrição. E acredita-se então que muitas cópias então dos cromossomos, né, esses cromossomos politênicos, vai permitir então um desenvolvimento larval muito rápido, mais do que então as células diploides. E aqui mostra então uma imagem então aqui da banda, que é a região então mais escura, onde os genes então não estão sendo expressos, e as regiões de interbanda, que são as regiões mais claras, onde os genes então são expressos. E as regiões PUFs, que são essas regiões então mais alargadas. Então aqui é a imagem colorida, né, aqui mostrando então a região PUF e a alternação aqui de bandas e interbandas. Os cromossomos homólogos, então, eles vão estar presentes em células diploides, sendo que eles vão estar, então, sempre aos pares. E esses cromossomos homólogos, então, eles vão ter, então, regiões que codificam, então, para o mesmo gene, ou seja, um gene presente aqui nesse cromossomo, ele também vai estar presente aqui no seu cromossomo homólogo. E os cromossomos homólogos, eles são formados, então, por cromátides irmãs. E as células que contêm, então, apenas um dos representantes, né, apenas um cromossomo, são chamadas, então, de haploides. E são gerados, então, pela meiose, né, para a produção, então, de gametas. Então, aqui é mostrado, então, um cariótipo de uma célula humana, mostrando aqui 40, e se a gente contar vai ter 46 cromossomos.
22 pares, mais o cromossomo X e o cromossomo Y, então sendo um cariótipo de um homem. E cada parzinho desse daqui vai ser, então, cromossomos homólogos. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Eu deixo para vocês aqui a bibliografia utilizada, no caso de vocês precisarem se aprofundar mais no assunto. E até a próxima aula e bons estudos.